Olá, nossa reflexão de hoje vai no sentido de pensarmos como será a nossa marcha nesse processo de transformação, nesse período de regeneração que estamos nos mergulhando nele. Já nos avisam os espíritos que a partir de por volta de 2057, daqui a 30 e poucos anos, a Terra estará entrando definitivamente na tua fase de regeneração, aonde habitam os espíritos preponderantemente ligados ao bem, às coisas do espírito. E nós começamos a observar as consequências que estão ficando no mundo pós-pandemia. Já podemos dizer assim que já começamos a ter alguns sinais de que a sociedade está saindo da pandemia, passando por essa fase da pandemia, e a gente começa a refletir de quais são os sinais que indicam alguma mudança nas nossas posturas em valorizarmos as coisas do espírito. Por certo, aprendemos e sabemos que essas mudanças não acontecem da noite para o dia. Não será amanhã, em 2021, janeiro de 2021, que a Terra entrará no período de regeneração, ou 2057, que todos os espíritos que aqui habitarão serão regenerados. Não. É um período de regeneração, onde os espíritos estão preponderantemente ligados ao bem. É uma estação de repouso, um repouso para as almas que lutaram na fase de provações, expiações e provas. Mas nem todos estão transformados. E a gente vem vendo esses testemunhos diuturnamente. Nem todos ainda compreenderam a mensagem de amor e permanecem encarnados nas suas tentativas de despertar para a realidade do Cristo. E a gente lembrava da parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, para nos relembrar quem é o nosso próximo, não é? Então Lucas narra que, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Está
Aí, meus irmãos, queridos amigos, significativa mensagem e reflexão para todos nós. É muito provável que nessa estrada de Jerusalém para Jericó não passaram apenas o levita, o sacerdote e o samaritano. Passaram inúmeras pessoas, dezenas, centenas, não sei, mas passaram muitos. Mas Jesus fez uma análise e uma reflexão dizendo que passou pelo mesmo caminho um sacerdote, o viu e passou adiante. Passou um levita que, tendo-o observado, passou igualmente adiante. E um samaritano que viajava, aproximando-se dele, viu aquele homem e foi tocado de compaixão. 3 pessoas viram aquele homem que tinha sido atacado pelos ladrões. Talvez dezenas, centenas, nem sequer o observaram. Apenas o samaritano foi tocado de compaixão. Essa é a reflexão, queridos amigos, nos dias que estamos vivendo, no mundo que estamos vivendo, na encarnação em que estamos mergulhados. Até mesmo na nossa família, com os nossos familiares. Quantos estão conosco na estrada de Jerusalém para Jericó? E quantos veem as necessidades das nossas cumplicidades? Quantos são tocados de compaixão pela necessidade de nos amarmos uns aos outros? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Quantos de nós enxergamos naqueles que conosco compartilham a encarnação o nosso próximo? E quantos de nós, identificando aqueles que são o nosso próximo, o identificam com compaixão, com a necessidade de reatarmos os nossos laços enquanto estamos a caminho? Aí, queridos amigos, os nossos desafios na transição planetária. Identificar o nosso próximo e, uma vez identificado, ser tocado de compaixão e amar indistintamente. Porque Jesus não nos ensinou que deveríamos amar os que nos são parentes. Jesus não nos disse que deveríamos amar os que são da mesma religião que abraçamos, os que torcem pelo mesmo clube, os que habitam na mesma sociedade. Jesus nos disse que os seus discípulos seriam conhecidos, reconhecidos, por muitos se amarem, não fazendo nenhuma menção a essa ou aquela seita, a esse ou aquele ser. O amor indistinto para todos os seres. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Faze isso e viverás. Eis o roteiro de Jesus. Quantos compartilham conosco a mesma jornada do bom samaritano? Quantos são como os que passam pela estrada e não nos identifica como seu próximo? E quantos são os que, já identificados como próximos, são tocados de compaixão, que agem com misericórdia? É verdade que sabemos que nos encontramos com aqueles seres que nos ferimos no passado, mas está na hora de sermos próximos um dos outros. Está na hora de agirmos com misericórdia. Está na hora de sermos tocados de compaixão. Que Jesus nos abençoe e nos inspire para que nesta caminhada de Jerusalém para Jericó possamos acudir e ser acudidos, porque os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É conosco que Jesus fala. Precisamos amar
uns aos outros. Que Jesus nos abençoe e que nos inspire a parábola do bom samaritano. Muita paz.